Tema de hoje, como equilibrar trabalho e vida familiar. Como equilibrar trabalho e vida familiar. Eu lembro de muito interessante, essa pergunta aparece sempre que a gente começa um grupo de homem inteiro, e já são milhares de homens inteiros que passaram por essa jornada comigo. E é muito comum essa pergunta aparecer: como eu equilibro trabalho e vida familiar? Talvez você seja um cara como eu, né? Como a gente está falando, um cara como eu que encontrou um trabalho que você realmente gosta de fazer, que você realmente tem tesão de realizar. Talvez porque você ganha muito dinheiro com aquilo e veja o resultado, ou talvez porque realmente isso é algo que você faria até de graça, né? Por ser algo de muita importância e relevância para a sua vida. E aí você trabalha tanto que você nem pensa, tá trabalhando e o tempo passa e daqui a pouco dá 8, 9, 10 horas da noite e você não foi para casa ainda. Pode ser que você seja esse cara que já encontrou e já uniu propósito de trabalho, mas a maioria dos homens trabalha hoje para conseguir pagar as contas. Eu sei, a maior parte dos homens hoje trabalha para pagar as contas. Às vezes tem um emprego que não realmente te faz se sentir realizado, porque você não vê o resultado, você não vê o seu crescimento financeiro, talvez você não veja a aplicação prática disso na melhoria da sociedade ou do mundo ao seu redor. Então você fica meio perdido e trata aquelas horas de trabalho, aquele dia de trabalho, como um sacrifício, como uma tortura mesmo. Eu sei que essa é a realidade na maior parte dos homens, desde a Revolução Industrial, cara. Desde a Revolução Industrial. Isso é um fenômeno advindo da Revolução Industrial. Por mais que a gente possa ser grato por tudo que a gente conquistou através da Revolução Industrial, tá? Nós somos gratos. O carro que a gente tem, esse prédio que eu estou aqui agora, essa câmera, tudo, né? É fruto da Revolução. Tudo isso, as coisas que a gente tem que deixam a nossa vida tão confortável hoje, é fruto da Revolução Industrial e nós temos que agradecer muito por tudo isso. Agora, nada, nenhuma mudança, nenhuma revolução na sociedade vem sem consequências. E uma das consequências é que a maior parte dos homens hoje se vê escravo de um trabalho que não faz sentido com a alma dele. Não faz sentido. E aí o que acontece? Depois que tu passa 8, 10, 12 horas fora de casa, num trabalho que não faz sentido, num trabalho que você faz só para pagar as contas, o que acontece? Aquele trabalho te suga, mesmo que você não trabalhe muito. O trabalho acaba sugando as suas energias. Escreve aqui para mim, me manda uma mensagem. Diz se você é esse cara que trabalha hoje num emprego ou faz algo para conseguir pagar as contas, faz algo para ganhar dinheiro que te suga as energias e te deixa esgotado. E aí você chega em casa à noite ou chega o final de semana, chega sexta-feira, chega o final de semana e você está morto. Você já não tem energia para fazer nada com a sua família, com seus filhos. Você está esgotado totalmente, tá? Então tem essas duas situações. Ou o cara, talvez você seja o cara que trabalha muito, né? Já quase esteja. Nós vamos depois falar bastante sobre trabalho, tá? Talvez você seja esse cara, porque talvez você seja esse cara que trabalha muito e por ver o resultado do seu trabalho, você trabalha ainda mais, beira até muitos homens essa compulsão, né? Do workaholic, que a gente chama. Ou você é esse cara que nem trabalha tanto assim, mas que o trabalho te esgota, drena todas as suas energias. E aí quando você chega em casa, você não quer brincar com seu filho, você não quer conversar com a sua mulher, você quer entrar na sua caixa do nada. Afinal de contas, você já teve o dia inteiro fora batalhando
Agora você quer paz e você quer descansar, me deixa quieto aqui no seu canto, aqui no meu canto, né? Se você está aqui assistindo essa palestra hoje, está preocupado sobre, está interessado nesse tema, como equilibrar trabalho e vida familiar, é porque das duas formas você sente que o trabalho e a vida familiar estão conflitando. E a maior parte das vezes, o que acontece? O trabalho está ganhando. O trabalho está ganhando porque você se dedica demais, ou o trabalho está ganhando porque ele suga suas energias e você não tem, né, ainda tesão e energia quando chega em casa para brincar com seus filhos, para ter intimidade com a sua mulher. Qual das tuas duas situações você se encontra hoje, cara? Vamos abrir o verbo aqui? Analisa aí na sua vida, qual das duas situações você está? Ou tem alguma outra situação que eu não entendo ainda? Como equilibrar, então? A gente viu qual é a situação. A situação é essa. Você olha para os seus... No seu trabalho é essa que a gente falou até agora. Qual é a situação em relação à sua família? A mulher reclama que o tempo inteiro você quer ir para sua caixa do nada, né? E a mulher reclama que você é passivo, que você não é carinhoso, que você não dá atenção para ela, que você não ouve, porque na hora que ela começa a falar, você liga aquele modo avião e abstrai. E aí você diz, você está certa, sim senhora. E você entra naquele clima, sabe, daquela múmia que você se tornou. Seus filhos pedem para você atenção, ou talvez, sabe, eu vejo muitos homens chegam numa situação difícil, cara. Hoje eu atendi um homem que o filho tem 6 anos, cara, e ele tá realmente procurando uma forma de estar mais presente na vida do filho. Sabe, os homens estão cada vez mais conscientes. E eu fico feliz de receber esses caras. Cada vez mais conscientes do seu papel dentro da vida familiar. Seu papel na vida dos seus filhos. E isso tem sido muito legal. Tem um amigo de adolescência que contribui muito para essa tomada de consciência dos homens a respeito do seu lugar na família, que é o Marcos Pianges. Eu recomendo vocês muito que vocês sigam o trabalho dele, é muito legal mesmo. A gente teve uma banda juntos na adolescência, foi muito massa. A gente fazia faculdade na mesma universidade, ele fazia jornalismo, eu fazia psicologia, e foi uma época muito massa. Bom, mas cada vez mais os homens estão conscientes disso. E se você está preocupado sobre como equilibrar trabalho e família, é porque você é um cara que tem essa consciência. Ou porque a sua mulher começou a reclamar, ou porque o seu filho começou a se distanciar de você, os seus filhos começaram a se distanciar de você, ou porque você é um cara que não para em nenhum relacionamento, porque a mulher está sempre te cobrando atenção e você nunca está disponível a ela. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, diante de toda essa situação que a gente se encontra, primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, cara, não tente equilibrar trabalho e família. O equilíbrio não é a resposta. Eu lembro de um grupo lembro muito bem de um grupo, cara, que o cara chegou com essa pergunta, com essa questão para mim. Eu disse, cara, foda-se o equilíbrio. O problema é que as pessoas pensam no equilíbrio como se fosse possível eu me dedicar de forma igual a todas as áreas da minha vida. As pessoas pensam no equilíbrio como se fosse possível eu dedicar ao mesmo tempo e atenção a todas as áreas da minha vida. A separar muito bem quanto tempo e atenção eu dou para a minha saúde, quanto tempo e atenção eu dou para o meu trabalho, quanto tempo e atenção eu dou para os meus filhos, para minha mulher, para minha família de origem, meus pais.
É possível isso, cara? Se você tentar equilibrar isso, ou seja, gastar a mesma quantidade de tempo e dedicação para cada área da sua vida, você vai se decepcionar muito. Não é pouco, é muito. Tá? Pensa comigo. Fora sono e tal, mas até isso. Nada, cara, nada na sua vida vai tomar mais tempo de você do que o trabalho. Essa é uma coisa que você vai ter que entrar em paz. Em paz com isso. Você vai ter que entrar em paz com isso. Principalmente se você é um cara que já uniu trabalho e propósito. Talvez você não tenha feito isso. Talvez você trabalhe porque você precisa trabalhar, porque você precisa pagar as contas. Que, como eu já falei, é a realidade da maioria dos homens. Né? Você vê o trabalho como uma obrigação, tá? Mas, cara, esquece. É muito frustrante se você procurar equilibrar, se equilíbrio para você for dedicar ao mesmo tempo, cara. Não tem como. Eu dedico por volta de 1 hora e 15, né, por dia para minha saúde. Quer dizer, um pouco mais que isso, umas 2 horas por dia para minha saúde. Saúde mental e saúde física. Eu invisto umas 2 horas nisso, tá? Com os meus filhos, quantas horas eu tenho, cara? Quantas horas eu tenho? Nada vai se comparar à quantidade de trabalho que você tem. Então não procure o equilíbrio. Se equilíbrio para você é isso, você nunca vai encontrar. Nunca vai encontrar. O que você precisa fazer então? Esquece equilíbrio e começa a incluir a sua família no seu trabalho. E se você visse? Deixa eu quebrar um paradigma aqui com você. Se você começasse a ver tudo como trabalho, se o trabalho, na verdade, fosse o seu servir a vida, e tudo na sua vida fosse trabalho. Por exemplo, a parte importante de acordar de manhã e ter um tempo de meditação sozinho, tempo de alongamento, um tempo de atividade física. Se isso fosse trabalho para você, se viajar com seus amigos fosse trabalho para você, se trabalho no final das contas fosse a sua vida e não só aquele tempo que você dedica à sua profissão, se você visse tudo isso como trabalho, incluísse, na verdade, a sua família como parte do seu trabalho. Sim, um dos trabalhos que eu tenho é ser pai. Um dos trabalhos que eu tenho, como se trabalho, na verdade, fosse uma das funções, um dos papéis, fossem os papéis que eu vivo na vida. Tem um momento que eu estou dedicado à minha profissão, eu sou ali o empresário, eu sou aqui o professor, o mentor. Mesmo dentro do meu trabalho, hoje, eu tenho diversas funções. Tem hora que eu sou um empresário. Eu estou sentado na mesa com o meu time de líderes e eu estou ali discutindo relatórios e estratégias para como que a gente vai aumentar, como que a gente vai crescer e quais são as ações a serem feitas. Tem a hora que eu estou aqui diante de vocês compartilhando um conhecimento. Não é também assim no seu trabalho, cara? Você não tem que, na sua profissão, você também não tem que se dedicar hora para preencher relatório, hora para discutir com um colega determinada coisa. Se você é empresário, tem hora de lidar com os fornecedores, tem hora de lidar com os colaboradores. Você está em cada momento, na verdade, agindo a partir de um papel diferente. E se você visse assim a sua vida familiar também?
tem a hora que eu dedico para como pai, que eu me dedico para os meus filhos. Tem a hora que eu me dedico para minha mulher. Tem um momento que eu sou o marido. Sabe, muitas vezes os caras... eu vejo que os homens se perdem por separar as coisas demais na vida. Tu separa as coisas demais. Como se o trabalho fosse uma coisa e vida familiar a outra. E se você visse tudo como trabalho? Se você visse a vida como... Se você visse o trabalho como um servir à vida, e você vivesse a sua vida nesses diferentes aspectos o tempo inteiro, e assim como você tem horário para chegar no trabalho, horário para reunião tal, horário para fazer atividade física, você tem o horário para estar com seus filhos, você tem o horário para estar com a sua mulher. Eu sei, eu já sofri disso durante muito tempo, cara. A gente pensa que tem que ter horário só para o trabalho, para a profissão, e o resto tem que acontecer naturalmente. Cara, você precisa viver uma vida intencional de verdade. Olhar para sua agenda e planejar, velho. Planejar de verdade. O tempo que você vai ter hoje com seus filhos, o tempo que você vai ter com a sua mulher, o tempo que você vai ter para você mesmo. Fazer algo do nada. Ficar rodando feed do Instagram. Ou ficar assistindo vídeo no YouTube. Seja lá o que for. E se você tiver isso planejado, cara, uma vida mais intencional em todos os seus aspectos, aí você pega ali o meu iPad para mim, por favor, Guilherme. Aí você pega lá a sua agenda, olha minha agenda aqui. Você pega a sua agenda, deixa eu mostrar para vocês de leve aqui. Não vou mostrar tudo também, porque, né? Não é? Mas olha só. Aqui, nem sei como é que vai ficar, se vai ficar. Vai dar um zoom. Ó. Isso aqui é para vocês verem uma ideia da minha agenda. Tem cores diferentes para diferentes tipos de coisa, mas tem tudo, ó. Tem até, ó, acordar as crianças e levar para a escola. Tá aqui na minha agenda. Treino, fisioterapia, terapia de casal. Eu faço terapia de casal. Ó, a parte de leitura, as reuniões que eu tenho, os grupos, as palestras, horário de dormir, tudo organizado. É porque eu sou um cara muito organizado? Não, não é porque eu sou um cara muito organizado. É porque eu enxergo a minha vida como uma coisa só, na verdade, como esses diversos aspectos. Eu não fico preocupado de estar dando mais atenção para o trabalho do que atenção para minha família. Eu não fico preocupado com isso, porque a minha família está ali na minha agenda. E eu sei, cara, eu já fui esse cara que achava isso um absurdo, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que planejar tudo na minha vida e eu vou ficar preso na minha agenda. Na verdade, a liberdade está. A liberdade é sua de poder planejar e colocar na agenda aquilo que faz sentido para você se tornar o profissional, o pai, o marido que você quer ser. Você precisa determinar. Isso é liberdade. Eu lembro muito bem uma música do Legião Urbana, antigamente. Eu sou velho, né? Então, Legião Urbana falava o seguinte. Legião Urbana falava: disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. Vocês lembram disso? Cara, demais, né? Disciplina é liberdade. Planejamento, colocar na sua agenda as coisas, sabe? Te dá... E é você que escolhe o que fazer. É você que determina o homem que você quer ser. Você precisa tomar suas vidas nas suas mãos de novo, cara.
Eu achava que antes a liberdade, enquanto eu era menino, vou falar bem sério para você aqui. Enquanto eu era menino, eu achava que liberdade era ter tempo livre. Era isso. É poder acordar de manhã e, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Fazer o que dá na telha no momento. E é bom ter, inclusive, na agenda esses espaços. Mas você precisa colocar na agenda esses espaços. Você precisa, tá? Colocar na agenda os espaços para ter um dia, de vez em quando, de vez em quando, sei lá, uma vez por mês. Uma vez por mês, e olha lá. Sabe, ter um dia que não tem nada planejado. Você vai acordar de manhã e você vai pensar, meu Deus, o que eu tô afim de fazer hoje? Sabe? Mas a maior parte do tempo, cara, 99% do tempo, você precisa ser intencional, você precisa escolher. Sabe? Tá entregue, totalmente entregue aos seus desejos momentâneos, seus desejos supérfluos e momentâneos, não é liberdade. Não é liberdade. Liberdade é poder escolher o que fazer com o seu tempo, determinar para você mesmo, ser disciplinado e consistente. É isso que vai fazer com que você construa uma vida de significado, que valha realmente a pena, que seja impactante para toda a sua família. Entendeu? Porque os seus filhos, eles não vão te amar mais porque eles vê você ali em casa, sabe? Tá, tem você em casa. Eu tinha meu pai em casa. Meu pai, ele passava bastante tempo em casa, como ele era professor universitário na maior parte da minha da minha infância e adolescência, ele passava bastante tempo em casa. Mas ele estava lá no escritório, trabalhando, preparando as aulas dele e tal. Estava lá. Eu tinha uma falsa sensação de que meu pai estava perto. E ele estava perto fisicamente, mas ele também não estava lá. Não estava lá. Eu morria de medo. Né? Meu pai tinha um escritório em casa. A gente tinha uma casa, assim, atrás tinha um escritório dele, numa edícula. Aí eu morria de medo de abrir a porta. Eu abria bem devagarinho, porque eu queria ver meu pai. Eu abria muito devagarinho a porta, porque ele me dava uma bronca se eu fizesse barulho e distraísse ele. Então, cara, se você buscar esse equilíbrio, ou seja, preciso estar tão presente na vida da minha família, da minha mulher, dos meus filhos, quanto eu estou no trabalho. Você vai ficar numa, sabe? Você vai viver um eterno sofrimento. Um eterno sofrimento. O que você precisa fazer é ter claramente planejado na sua agenda os tempo, aquilo que você vai fazer, por exemplo, uma rotina diária. Eu estabeleci, por exemplo, na minha vida, eu decidi, eu queria ser um pai presente. Eu sou o pai mais presente do mundo? Claro que não. Não estou nem próximo disso. Eu trabalho muito e eu tenho a minha profissão como algo muito importante na minha vida, como um dos grandes valores, porque eu tenho um propósito junto no meu trabalho que eu quero impactar o mundo. O mundo eu quero com o meu trabalho. Então eu estou bem pouco em casa mesmo, tá? Mas o que eu estabeleci? Eu estabeleci que, por exemplo, na vida dos meus filhos, que eu ia acordar eles todo dia. Todo dia eu acordo meus filhos, eu deito na cama com eles, eu dou beijo neles, faço carinho, digo eu te amo para eles, levanto eles da cama, preparo o café da manhã e levo eles na escola. Todo dia, cara. E 2, 3, às vezes 4 vezes por semana eu coloco eles na cama, eu oro junto com eles antes de dormir, eu leio uma história para eles, converso um pouco. Sempre que eu estou em casa à noite, sou eu peço para minha mulher, deixa que eu coloco eles na cama. Assim,
não é que eu tenho uma vida equilibrada. Não tenho, cara. É bem possível. Eu até escrevi, quando eu escrevi é bem provável. Eu até escrevi na dedicatória do meu livro que eu fiz, uma dedicatória para o meu filho no meu livro, né? Eu disse para ele assim, é bem provável que em algum momento da vida você vai chegar à conclusão de que eu trabalhava demais, eu era um pai ausente e não estava lá na sua vida quando você mais precisou. E eu quero que você saiba que eu já entrei em paz com isso. Porque eu não procuro o equilíbrio, né? Ou o equilíbrio que eu procuro, para mim não é uma questão de equilíbrio. Para mim a questão é que tipo de pai eu quero ser, que tipo de marido eu quero ser, e qual é a rotina diária, semanal, que eu vou colocar e implementar na minha vida para cultivar isso que eu quero. É isso. Porque aí, cara, eu fico em paz com a minha consciência. Eu fico em paz com a minha consciência. Eu sei, eu digo, tem períodos na minha vida que eu tô tão dedicado à minha profissão que eu chego para minha família e eu preparo eles. Olha, pelos próximos 2 ou 3 meses, esse ano teve um momento assim, sabe? Eu cheguei para minha família e eu disse, olha, pelos próximos 2 ou 3 meses eu vou trabalhar muito, eu vou viajar nos finais de semana para dar aula, eu vou dar aula no final de semana e tal, a gente vai se ver muito pouco, tá? E eu quero que vocês compreendam e saibam disso, que eu tô fazendo isso porque realmente é o meu propósito de vida, né? É aquilo que eu acredito que eu preciso fazer, tá? E aí o que eu fiz? Já de antemão, eu preparei eles e já de antemão eu combinei algo. Tanto que agora, em novembro, a gente vai viajar, vai ficar 10 dias em Nova York juntos. Nós 4, nós em família. Mas eu não tô indo para Nova York com a minha família por causa da culpa que eu sinto. Tem muitos homens. O que acontece? Cara, você precisa estabelecer essas coisas de antemão. É isso que eu estou tentando te dizer. Você precisa se planejar. E aí ser disciplinado com aquilo que você planejou. Que é aquilo que você colocou na sua rotina. Tá bom? Porque senão, depois você vai ficar... Ô, Siri, fica quieto. Se você não for disciplinado em se manter consistente naquilo que você estabeleceu para você, de rotinas como pai, como, né, cuidar da sua saúde, como marido, né, e tudo isso, se você não for fiel àquilo que você planejou, depois vai te bater a culpa, você vai sentir culpado e vai tentar fazer algo para compensar. E cara, a culpa é a pior das conselheiras. Hoje mesmo eu estava trabalhando com um homem a respeito disso, de como ele estava se sentindo culpado por não estar presente na vida do filho dele, que ele não estava, né? Ele engravidou uma menina de um encontro só à noite, ele não é casado com ela, com a mãe do filho dele, e aí ele veio justamente com isso. Eu percebi a culpa que ele estava sentindo de não estar presente diariamente ou semanalmente na vida do filho dele, ver o filho uma vez por mês e tal. E aí, a culpa, cara, a culpa, anota isso aí, anota isso porque isso é uma lição pro resto da vida. A culpa é a pior das conselheiras. Como que eu faço, então, Paulo, para não me sentir culpado? É isso. Estabeleça que tipo de pai você quer ser, que tipo de marido você quer ser, e estabeleça na sua agenda. Coloca. Talvez você tenha... Eita. Talvez você tenha a agenda assim no iPad, talvez você tenha a agenda escrita, não importa. Não importa a agenda que você tem, você precisa colocar ali o horário que você vai fazer, quando você vai acordar e o que você vai fazer todo dia com a sua mulher. O que você vai fazer todo dia com seu
com o seu filho. Estabeleça rotinas diárias, ou a cada 2 dias, ou semanalmente, não importa. Seja lá qual for a sua condição, eu tenho certeza que você vai encontrar um jeito de fazer isso. Aí, cara, pode ser que um dia meus filhos chegam para mim, minha mulher dizendo, você trabalhava demais, você nunca estava em casa e tal. Opa, você até pode sentir isso, mas eu sei na minha agenda, e eu sei que eu estava lá todos os dias, eu acordava vocês com um beijo, com eu te amo, preparava o café da manhã de vocês, levava vocês para a escola. Ah, mas não era suficiente. Tá bom, pode ser que não seja o suficiente, mas eu sei o que eu faço. Quando você tem esse posicionamento bem claro, você deixa isso bem claro para sua família e para sua mulher, tá? E se você está num relacionamento, você ainda não tem filhos, tá namorando e tal, se você deixa bem claro para sua mulher, olha, eu tenho sábado para encontrar com você, com a sua namorada, sei lá. Você deixa bem claro, olha, tá aqui na minha agenda, vai ser assim, 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 tanto tempo eu vou ter por semana, toda semana a gente vai sair junto em tal dia, tá tudo claro para todo mundo. Aí não tem jeito. A sua consciência tá tranquila. E é aquele momento, cara, que você tá com a sua mulher, aquele momento que você tá com seus filhos, é sagrado. Assim como o seu momento na academia é sagrado. Assim como é sagrado o momento de uma reunião de trabalho e você não deixa nada interferir com aquilo. Aonde você está 100%. Essa é a grande chave, a presença. Aonde você está 100%. Então esquece. É engraçado, né? Porque o nome da aula hoje é Como Equilibrar Trabalho e Família. E eu estou te dizendo, esquece essa ideia de equilíbrio. Substitui a ideia de equilíbrio por uma ideia de presença. Sobre a noção de presença. Quando eu estou, primeiro eu determinei na minha agenda, e quando eu estiver lá, cumprindo a rotina disciplinadamente, aquilo que eu me determinei a fazer, eu estou 100% lá. 100% de presença. Se eu tenho 20 minutos por dia com meus filhos, é 20 minutos de presença. Se eu tenho uma vez por semana para jantar com a minha mulher, é uma vez com presença, de qualidade, de total atenção naquilo. Assim você vai viver uma vida intensa, plena e realmente se sentindo realizado em todas as áreas da sua vida. Se cada momento que você decidir se dedicar a algo, você está 100% ali. Percebe? Faz sentido para você? Faz sentido?